O patrão lhe alcançou a faca carneadeira com um sorriso que mais era um desafio. Porém, lhe deu 2 tapinhas nas costas, quando João perfurou a primeira traqueia com um único golpe. Olá! Se você é trevoso, curte suspense, mistério e terror, fica por aqui, que aqui é o seu lugar. Eu sou Gisele Vomer, hoje é dia de vídeo longo. Vou narrar uma história de terror autoral, uma história de amor com requintes de crueldade. Aviso: esta história pode conter cenas de violência e assassinato. Se você é sensível a esse conteúdo, já sabe que é hora de deixar o vídeo. O Bucheiro. De forma estranha e repentina, aquele sujeito chamado João Joaquim havia se mudado para o pacato povoado dos Olhos d'Água, na estrada da mineração, interior de Cachoeira do Sul. Chegou um dia, já ninguém sabia precisar qual, quando entardecia, depois de uma chuva de verão que havia refrescado a pampa e umedecido a mata. Ele chegou conduzindo uma carreta, puxada por 2 bois. Um cavalo trotava amarrado na parte de trás. Um cusco-ovelheiro, sentado ao seu lado, desfrutando de sua confiança mais do que qualquer outra pessoa poderia vir a desfrutar. Dentro da carreta, tudo o que ele tinha na vida, que não passava de meia dúzia de coisas. Não deu bom dia nem boa tarde para ninguém no caminho, e nem mesmo cumprimentou com a cabeça. E desta forma, ganhou a antipatia do pequeno povoado. Apeou em uma tapera, atrás do cemitério local, uma casinha que teve muitos donos. Porém, ninguém parava ali, em virtude das assombrações. Dizia-se aparecer de tudo: noivas flutuando entre túmulos, crianças que choravam nas noites, velhos vestidos de ternos que esperavam em frente às portas dos mausoléus. João Joaquim nunca se importou. Certa feita, disse a algum abelhudo que conhecia homens demais para ter medo de fantasmas, e foi só o que se soube que ele disse. Era um homem extremamente calado. E os boatos logo começaram a tomar formato. Uns diziam que ele tinha vindo das bandas de Cruz Alta, foragido de uma cadeia. Outros diziam que ele era de Laguna e vinha vagando de lá, de tapera em tapera, após ter matado um homem. Havia quem dissesse que veio de Rio Pardo, depois de ter assassinado a família toda. Ele mesmo nunca dizia nada quando perguntado. Mas entre todos os boatos, todas as especulações, o final da história era sempre o mesmo. João Joaquim era um homem violento. Talvez ninguém nunca tivesse ciência das suas façanhas anteriores, mas ele tinha um olho vazado e um taio no meio da cara. Certamente não tinham sido adquiridos ajudando nenhum padre a rezar missa. Os fazendeiros da região não puderam se importar. A mão de obra estava cada vez mais escassa, com o povo todo resolvendo morar na cidade. Logo, descobriram que João Joaquim tinha força, habilidade para a lida do campo e que não tinha preguiça. Poderia muito bem trabalhar de sol a sol, sem dizer uma palavra de reclamação. Batiam em sua tapera de noite, quando viam o lampião aceso, e o contratavam de boca. Logo, o homem foi ficando com poucos dias vagos. A casinha foi reformada. Nos fundos ganhou uma horta, e ele andava pela vizinhança trocando sua colheita. As mães até pararam de mandar as crianças entrarem quando ele passava na rua. As suas mais belas hortaliças guardava para Suiane, uma vizinha, cuja casa era mais próxima, a uns 400 metros, na via lateral do cemitério.
Certo dia, João Joaquim foi chamado na fazenda Esperança. O dono planejava fazer uma grande carneação. Logo que chegou, foi interpelado por um sujeito robusto e corpulento, que falou com João a alguns centímetros de distância do seu rosto. Tu tens visitado minha mulher? Ele seguiu fumando palheiros sem hesitar, largando a fumaça na cara do patrício. Respondeu, depois de um tempo proposital, sem alterar a voz. Não visito mulher alguma, senhor. Não mente. Vi os repolhos na cozinha. Eu troco o que produzo na minha horta com toda a vizinhança, senhor. Sou sozinho, cozinho mal. Então levo a colheita pelas casas e, em troca, aceito qualquer coisa. Quem seria sua esposa, senhor? Está fazendo que não sabe com quem eu sou casado? Desculpe, senhor. Não o conheço e nem a sua esposa. Não sou um homem dado a conversas de lavadeiras. O peão ao lado deixou escapar um sorrisinho. A minha mulher é alemoa. Não quero que tu chegues mais na minha casa quando eu não estiver. Sim, senhor. Peço que me desculpe. Nunca imaginei que causaria problemas. O homem foi embora sem nada dizer. Então o rapaz, que acompanhava a cena, lhe contou que Suiane costumava ser ainda mais bela, logo que chegou das colônias, acompanhando Mauro. Mas agora, ele passava as noites nos bolichos, se enchendo de cachaça, e Suiane sofria quando ele chegava. O rapaz ainda acrescentou que era o segundo casamento de Mauro. A primeira esposa repousava no cemitério local, cuja morte misteriosa nunca foi esclarecida, e sua mãe, que recentemente passou a repousar ao seu lado, morreu acusando Mauro de matá-lo. João Joaquim nada disse. Caminhou com o rapaz até a sombra, onde 10 vacas esperavam em uma mangueira e 7 homens afiavam facas, amarravam cordas e ganchos. O patrão anunciou que o sangrador tinha adoecido e não poderia comparecer à carneação. Perguntou qual dos homens se voluntariava. Era a tarefa mais difícil. Nenhum deles se pronunciou. Eu sangro, disse João. O patrão lhe alcançou a faca carneadeira com um sorriso que mais era um desafio. Porém, lhe deu 2 tapinhas nas costas, quando João perfurou a primeira traqueia com um único golpe. A faca fez o caminho certeiro, logo abaixo da mandíbula do bicho, atravessando traqueia, esôfago e jugular, permitindo que o sangue escorresse livremente. Tu sangras porco também? Perguntou o patrão. Ainda mais fácil, respondeu João. Eu vivo de xanga, senhor. Faço o que tiver para fazer. João Joaquim bem que se divertiu naquele dia com aqueles homens. Carneação era quase uma festa para aquela gente. Mas, em cada vez que afiou a faca, cada vez que meteu em um pescoço, lembrava do tal do Mauro, o valentão entre as mulheres. Teria a mesma coragem quando se tratava de homens? E João Joaquim estava certo que algum dia saberia. No fim do dia, o patrão lhe presenteou com os miúdos do gado, além de um bom pagamento. João assentiu e agradeceu. Buscou a carreta e acondicionou as buchadas, patas, fígados, corações e rins bovinos. A carreta ficou cheia e pesada. Conduziu-a pelas ruas de chão do povoado. Ia gritando. Olha os miúdos por onde passava. Rapidinho foi vendendo boa parte do que se encontrava na carreta. Os bolsos foram pesando de moedas. Os vizinhos ficaram sorridentes com as iguarias que preparariam, gastando pouco. Há tempos não via um bucheiro. Vinha passando na frente da casa de Suiane, quando ouviu gritos em alemão e barulhos que tentou não pensar na origem. Ele ia somente cruzar reto. Disse a si mesmo para não se meter. As coisas iam bem naquele local,
Pela primeira vez, ele pensava em firmar residência, talvez arrumar um ofício e deixar de viver de xanga. Mas quando ouviu Mauro xingar a mulher com tantas palavras que não se escutava nem em casa de Chinas, parou a carreta. Ficou pensando no corpo frágil e magro da alemoa, sem chance alguma contra o marido avantajado. Ficou imaginando os olhos azuis, arregalados, os cabelos claros, manchados de vermelho, em uma mulher bela, sem vida. "Oi, galediabo!" ele gritou. Abriu a porta do chalé com um único chute. Suiane estava deitada no chão, implorando. Metade do corpo embaixo da mesa, o vestido rasgado. Mauro estava agachado, segurando a esposa pelos cabelos. Ele levantou-se rapidamente quando João Joaquim deu passos decididos para dentro da casa, fazendo as botas sujas ecoarem nas tábuas enceradas do chão. O homem abriu a boca para dizer alguma coisa. No entanto, a voz virou um guincho animalesco quando João lhe cravou a faca carneadeira diretamente no coração. Não fez como nas vacas, mas como se fazem porcos. Ele cambaleou uns 2 passos e caiu morto no chão de sua própria casa. João juntou Suiane. Sem dizer palavra alguma, ele saiu, encostou a carreta na porta da casa, pegou o corpo de Mauro e acomodou por baixo dos miúdos que ainda tinha. Saiu pelo povoado em direção ao matagal. Pelo caminho, ainda vendeu mais algumas coisas. Um dos vizinhos comentou que a carneação fora recente, pelo sangue que escorria da carreta. Enterrou Mauro no meio do mato, as buchadas restantes por cima. Voltou para casa, se lavou, trocou as vestes, colocou o pouco que tinha na carreta, chamou o Cusco, amarrou o cavalo. Na saída, pegou um grande pedaço de babosa e foi até a casa de Suiane. No local, nem parecia que havia acabado de acontecer um assassinato. O chão estava limpo e encerado. A casa tinha o perfume das camélias que adornavam um vaso de flores na sala, que João tinha certeza antes não estarem ali. Para os ferimentos, ele entregou a folha de babosa para Suiane. "Estou partindo." Ela estava limpa, cheirosa. Havia beleza por trás dos cortes, dos inchaços e dos roxos. Aproximou-se e lhe beijou os lábios de forma doce. Mauro foi procurado em casa, quando não apareceu para trabalhar. O rancho estava abandonado com toda a mobília dentro. Não havia nem sinal de Suiane. A casa de João havia voltado a ser tapera, tão tapera quanto antes dele chegar. Ninguém nunca ficou sabendo o que aconteceu com aqueles 3, mas os boatos começaram a tomar forma. Uns diziam que Joaquim matou Mauro e Suiane. Outros que Mauro os havia encontrado juntos, matado os 2 e depois fugido. Havia quem dissesse que no calar da noite, a carreta de João Joaquim foi vista silenciosamente nas estradas, com a alemoa sentada no banquinho, repousando a cabeça no ombro do bocheiro, enquanto o braço dele enlaçava sua cintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma história de amor com requintes de crueldade. Fica por aqui que tem muito mais. Até logo, o terror nunca acaba.